Bom dia! Estamos aqui para falar sobre as virtudes. Eu sou Esperança Macarena, aqui no Ao Vivo no Instagram, de segunda a sexta, 9 horas. Vamos deixar a galera entrar para a gente poder conversar sobre virtudes e o que significa virtudes. Deixa eu ver se eu tô no ar. Bom dia, Jucunha! Tudo bem, meu amor? Bom dia, Cida, como é que você tá? Tudo jóia? Recebi esse texto aqui da Val, que foi uma amiga dela que fez, é uma amiga que faz sempre o Evangelho do Lar, e ela preparou esse estudo para fazer com a família dela. O nome dela é Luciana. E Val, muito generosa, me repassou para a gente poder fazer esse estudo juntos. Bom dia, Deborita, tudo jóia? Tudo tranquilo. Então, vou começar a ler aqui o que ela escreve, para depois a gente conversar, né? É bonito da gente falar das virtudes humanas, porque muitas vezes a gente fica falando só da parte dos pecados, né? O pecado da ira, o pecado disso, o pecado daquilo. E as virtudes seriam exatamente aquilo que a gente tem que alimentar em nós para que a gente não tenha os pecados capitais. Então, olha que bonito como é que ela fez um estudo aqui falando. Virtudes são qualidades morais padrão dos seres humanos que estão relacionadas com a construção da personalidade de cada indivíduo. Os tipos de virtude humana diferem de acordo com alguns autores e as áreas de estudos. Para os filósofos e psicólogos, as virtudes humanas básicas das pessoas são benevolência, justiça, paciência, sinceridade, responsabilidade, otimismo, sabedoria, honestidade, flexibilidade, humildade, misericórdia. Inclusive, essas virtudes são muito usadas também quando a gente faz os processos de coach. Agora, para Platão e para outros filósofos, eles dividiram em 4 tipos: prudência, justiça, fortaleza e temperança, né? E aí, no âmbito religioso, que é sobre esse âmbito religioso que a gente vai falar. Bom dia, Suelen, tudo bem? No âmbito religioso, de acordo com a maioria das doutrinas cristãs, as virtudes humanas ou morais, elas devem ser combinadas com as virtudes sobrenaturais ou teologais. Até então eu não conhecia essa palavra, porque existem das virtudes que a gente vai falar, 3 são consideradas virtudes teologais, ou seja, são sobrenaturais, são as que nos conectam com o divino. Que virtudes seriam essas que nos conectam com o divino? A fé, a caridade e a esperança. Ou seja, são as mais importantes. Vou escrever para vocês aqui: fé, caridade e esperança. Que o fé eu escrevi errado. Fé, caridade e esperança. Essas 3 virtudes. Bom dia, Si. Bom dia, Carlinha. Tudo bem? Essas 3 virtudes teologais são as que vão nos conectar com o divino. É onde a gente deveria colocar a nossa maior atenção. Fé, caridade e esperança. E a galera que é do kardecismo sabe que o nosso lema no kardecismo é: fora da caridade não há salvação. Da gente sempre entender que a gente tem que ser aqui no planeta Terra, braços e pernas do Mestre Jesus, ajudando os outros, cuidando do nosso desenvolvimento e ajudando quem está em volta da gente, né? Porque só assim, como espécie humana, nós vamos evoluir todos. Então, essas 3 primeiras seriam as mais importantes: fé, caridade e esperança, que são as virtudes que nos conectam com o divino. Agora, no todo, a gente tem, na verdade, outras características que dizem que quando você as tem, você é um homem virtuoso. É como se fosse assim: somos ainda espíritos imperfeitos e a gente tem que buscar essas virtudes para que um dia a gente chegue a ser um espírito perfeito. Aí, eu estava ouvindo um padre falando sobre isso,
E ele fala: não existe na Terra uma pessoa que tenha todas essas virtudes, porque nós ainda somos muito imperfeitos. A única pessoa que a gente conheceu que tinha todas essas virtudes era o Mestre Jesus, que veio na Terra encarnar para mostrar pra gente o que a gente tinha que fazer. E aí que é muito interessante, porque essas 7 virtudes, elas se opõem aos pecados capitais. Então, a virtude número 1 não é necessariamente de importância, mas a castidade em oposição à luxúria. A luxúria sendo um dos pecados capitais e a castidade sendo a virtude que a gente tem que buscar para não cometer o pecado da luxúria. O que seria a castidade? A pureza, a simplicidade, a sabedoria, abraçar a moral de si próprio e alcançar pureza de pensamento através de educação, melhorias e respeito. Quando uma pessoa, antigamente se usava muito essa palavra, é uma pessoa casta. Hoje no nosso vocabulário nem se usa tanto, né? Mas olha que engraçado, porque quando a gente pensa em luxúria e em castidade, a gente sempre tem uma conotação muito sexual. Mas não, quando a gente fala de castidade no sentido de pureza, simplicidade, abraçar a moral de si próprio e alcançar pureza de pensamento. Bom dia, Indianara, tudo bem? Então, que a gente entendesse a castidade como sendo alcançar a pureza de pensamento, não é interessante isso? Aí, número 2 seria a caridade, né, que tá sempre... top 7 de qualquer lista vai ter sempre a caridade como o oposto da avareza, né? O que seria a avareza como um pecado capital? Quando você só pensa em você, só olha para o seu umbigo, você é extremamente egoísta. E o que seria a caridade? Generosidade, autossacrifício, dar sem esperar, receber, uma notabilidade de pensamentos. Então, a caridade como uma das virtudes que a gente tem que buscar, né? Eu acho que a caridade é fácil porque todas as doutrinas, todas as religiões sempre vão ter o amar ao próximo, um olhar generoso sobre o outro. Então, sempre vão estar falando sobre caridade. Caridade eu acho fácil da gente entender. Agora, olha só que coisa engraçada. Temperança é o oposto da gula. A gula como um pecado capital, a gente vivendo num momento assim de tantas pessoas acima do peso, né? A gente tem um momento que as pessoas estão vivendo muito acima do peso. E o que seria a temperança? Autocontrole, moderação, justiça, constante demonstração de uma prática de abstenção. E aí, se a gente parar para pensar o que seria um clima temperado, o que é um clima temperado? É um clima que não é nem muito quente, nem muito frio. O temperado, você fica ali no meio do caminho. O que seria a temperança? Quando a gente consegue viver num equilíbrio sem ficar oscilando entre muito e pouco. Né? A gula, por exemplo, você vai e você come excessivamente além do que você precisava e você come tanto que você chega a passar mal. O que seria a temperança? Você comer o suficiente para o teu organismo rodar, para você estar bem de saúde, para você estar nutrido e não precisar tá nesses extremos, que come muito, depois faz a dieta, fica 24 horas sem comer, depois come muito. A temperança seria ali o caminho de você se manter no equilíbrio, no meio do caminho. Bom dia, Thaís, que bom que você entrou. Bom dia, Davi, tudo jóia? Depois teríamos a diligência em oposição à preguiça. A preguiça, um pecado capital que nós todos temos, né? Somos todos procrastinadores, né? Aquela coisa assim, eu vou amanhã, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço, né? Carlinha no budismo falamos sobre altruísmo como a caridade. Interessante, Carlinha. Se a gente podia fazer um ao vivo com a Carlinha, um dia desses da semana que você possa, para você falar sobre isso. Altruísmo, muito interessante da gente pensar sobre isso. A gente não se colocar no primeiro lugar, né? A gente olhar para o próximo e querer que o próximo tenha
tanta importância quanto a gente se dá. A gente podia fazer uma live, eu e você, sobre isso. Acho que as meninas iam gostar. Quem ia gostar da Carlinha falando comigo sobre altruísmo, bota aí eu quero, para eu saber que vocês estão interessados nesse tema. Ícaro, como vai? Tudo bem? Então, a gente teria a diligência como oposição à preguiça. O que seria diligência? Outra palavra que hoje não é muito usada, né? Temperança, diligência, castidade, parecem palavras antigas, mas o que a gente tem que pegar é o sentido dessas palavras. Diligência seria persistência, ética, decisão, objetividade, ações e trabalhos integrados com força, disciplina e motivação. Então, a diligência seria o oposto da preguiça. Ó, Indianara falou que quer, a Si falou que quer, vou marcar com a Carlinha, a gente vai fazer um ao vivo nós duas. Então, ser diligente no sentido de não ser preguiçoso, de você ser uma pessoa que tem persistência, que você age, que você não é um procrastinador, que você sabe que tem que fazer aquela tarefinha, você pega e faz, né? Eu não me lembro de nenhum momento do evangelho que Jesus ficou assim, tem que fazer um milagre. Ah, mas não vou fazer hoje não, vou deixar para amanhã. Ele era um cara que fazia, né? Ele ia, ele caminhava, ele andava pelos desertos, ele ressuscitava quem tinha que ressuscitar, ele multiplicava os pães. Então, pensa que Jesus não tinha essa de vou deixar para amanhã, não tinha essa de depois eu vou fazer. Jesus era um cara diligente, ele era um homem de ação, ele sabia que ele tinha aqueles 33 anos ali para tocar todo o conhecimento que ele tinha sobre o catolicismo que a gente precisava ter, e ele não perdeu um minuto sequer da sua vida encarnada, que foi bem pequena, fazendo a sua missão. Então, preguiça, a gente tem que pensar assim, Jesus não parou quieto, enquanto ele não fez tudo o que ele tinha que fazer, ele não sossegou, então eu também não vou sossegar. A gente pode aí usar o Mestre Jesus como um excelente exemplo de todas as virtudes, mas esse da preguiça, eu não me lembro de nenhuma parte do evangelho que Jesus estava debaixo das oliveiras, falando assim, hoje eu não vou fazer essa multiplicação dos pães, não, vou deixar para amanhã. Ele não era assim, ele era um cara que fazia o que tinha que ser feito, e a gente tem que tomar ele como exemplo. A paciência como a virtude que a gente precisa ter para não ter a ira. Isso é complicado, né? Serenidade, calma, paz, resistir o que é quase insuportável com paciência e dignidade. Resolver pacificamente os conflitos e as injustiças, ao contrário de usar a violência. Então, a gente vê um mundo que hoje é muitíssimo menos violento que era na época que Jesus estava encarnado, mas, de qualquer jeito, ainda somos muito violentos, ainda queremos resolver a coisa no grito, ainda queremos impor a nossa vontade, sendo que a paciência como uma arma maravilhosa, uma virtude que a gente tem que andar com ela sempre no coração, para quando a gente ouve aquele desaforo, a gente não revidar, para quando a gente está ligando para uma operadora que a gente precisa falar com a atendente para cancelar o plano, a gente não mandar a moça para aquele lugar, né? A paciência que a gente tem que ter com aqueles que estão com a gente no dia a dia, que são normalmente as nossas maiores batalhas, né? Porque ali no nosso núcleo familiar, a gente vai encarnar e vai ter as dificuldades que a gente precisa resolver, porque é ali que tá o angu, né? Ali que tá o caroço do negócio. Ali é que a gente sabe que se a gente veio com uma mãe difícil, um marido difícil, um filho difícil, é ali que a gente tem que trabalhar a nossa paciência, né? Então, que a gente entenda que a paciência é o oposto da ira e resolver pacificamente os conflitos e as injustiças, sem usar a violência. E para pensar, não tem coisa mais feia e mais cafona do que você ver, por exemplo, aqui em Copacabana, a gente vê muito no supermercado. Eu vou ali no Mundial, que tem um preço mais em conta. As pessoas estão sempre brigando naquele... Não tem um dia que eu não vá no Mundial que não tem uma briga no Mundial, gente. É uma coisa do outro mundo. E quando você não faz parte da briga, que você está assistindo, você olha e fala assim, que coisa cafona, né? Duas senhoras brigando, porque uma entrou na frente da outra, ou porque uma quer pesar e a outra quer também.
Você olha de fora quando a briga não é com você e você acha cafona essa violência toda, né? Então, por que a gente se coloca nesse lugar, né? Vamos ser elegantes, vamos ter paciência. A pessoa buzinou para você no sinal, deixa passar, né? São 5 segundos só que a gente vai perder e a gente vai ganhar de paz de espírito, né? Então, a gente precisa aí trabalhar a nossa paciência, principalmente no nosso núcleo mais próximo, no trabalho, com os clientes, que a gente sabe que tem clientes que são difíceis, mas tá nervoso, tá num momento assim, a gente tem que ter paciência e no final tudo acaba bem, né? A bondade como oposição à inveja. Né? A inveja como sendo um dos pecados capitais e a bondade como sendo uma virtude que a gente tem que buscar ter. Autossatisfação, compaixão, amizade, empatia, confiança sem preconceito ou ressentimento, amar sem egoísmo e ser voluntariamente bom sem rancor. A parte do sem rancor é um pouco complicada, mas a gente trabalha e vai, né? Quando a gente consegue, em vez de ter inveja do sucesso do outro, a gente se alegrar pelo sucesso do outro. Dizem que difícil das amizades não é quando você é acolhido porque você tá numa bad trip. O difícil é quando as pessoas ficam felizes porque você deu certo. Né? Então, que a gente tenha essa bondade no coração de quando vê o sucesso de um amigo, de um parente, de um filho, seja lá de quem for, a gente fique feliz por ele, né? Essa seria a empatia, né? Quando é uma dor que não é tua, mas você vê essa dor na outra pessoa, que a gente seja generosa de entender a dor que cada um caminhou com as suas calças, com os seus sandálias, né? Aquela coisa, você não caminhou o meu caminho com as minhas sandálias para saber o que eu tô passando. Então, que a gente tenha um olhar bondoso para a luta de cada um. Todos que estamos encarnados aqui estamos passando pelas nossas lutas e que a gente tenha a bondade de olhar para essas pessoas e acolhê-las no bom e no mal. Ai, Dani, eu também tava com saudade de vocês. E humildade como oposição ao orgulho, né? O orgulho sendo esse terror que é para nossa evolução, né? Não tem um livro que a gente fale sobre autoconhecimento que não coloque o orgulho e o ego como o grande vilão do nosso desenvolvimento, que é aquele momento que a gente fica assim, ah, não, eu sei, eu já sei. E a gente fecha a nossa escuta, como a Thaís sempre fala, que a gente tem que ter escutatória e não estar preocupado tanto com a oratória e mais com a escutatória, né? Aquele orgulho que faz com que a gente não consiga evoluir, aquele orgulho que a gente se fecha na nossa verdade, que a gente é egoísta, que a gente acha que a gente é que tá certo. O orgulho é como oposição da humildade, porque só quando a gente é humilde que a gente vai conseguir se perceber, a gente vai conseguir ouvir aquelas pessoas que amam a gente, o que elas têm para falar, e a gente vai conseguir o nosso crescimento. Toda vez que entra o orgulho, que entra no nosso ego, é a nossa voz da resistência falando, não, fica aí do jeito que você tá, continua aí fazendo o que você tá fazendo, que tá tudo bem, porque no fundo, a gente tem medo dessa mudança, né, que a gente precisa fazer. Ai, que delícia que você está com saudade. Bom dia, Alê, bom dia, Kiko. Então, gente, que a gente pense nessas virtudes que são o oposto dos pecados capitais como coisas que a gente tem que trabalhar. Um dos exercícios que a gente faz é o seguinte, escolhe uma dessas virtudes, por exemplo, paciência. Hoje, terça-feira, é o dia da paciência. Eu vou trabalhar a minha paciência. Então, eu vou dirigir, vou ser paciente. Eu vou atender as clientes, vou ser paciente. Eu vou entrar na fila do supermercado mundial e vou ser paciente. Então, a gente trabalha o dia inteiro em uma virtude, na paciência. Outro dia a gente escolhe para trabalhar na humildade. Hoje eu vou ser um dia que eu vou ser humilde. Então eu vou botar meu ego de lado e eu vou ficar o tempo todo naquela humildade, trabalhando a humildade do Mestre Jesus, que em nenhum momento deu carteirada em ninguém. Imagina que Jesus podia chegar nos lugares e falar assim, você sabe o que você está falando? Eu sou o filho do cara. Nunca, né? Jesus nunca chegou assim nos templos, Jesus nunca chegou com arrogância, ele era o exemplo maior de humildade, né? Então, que a gente possa se inspirar no Mestre Jesus na humildade. Quem tá na minha lista de transmissão, aí tem gente que ainda não me deu, não me mandou
Hoje é o dia da paciência. Eu tô precisando de exercitar a paciência também. Exatamente, Carlinha, são 7 virtudes, podemos trabalhar uma por dia, né? Quem é da minha lista de transmissão, não sei se a Cida tá na minha lista de transmissão, Cida, depois me manda por inbox o teu telefone que eu tenho, mas só para botar você na lista de transmissão. Quem não tá aí na minha lista de transmissão, manda o telefone, quem tá assistindo no YouTube, manda também. Então, recapitulando aqui, quais seriam as virtudes? Castidade em oposição à luxúria, caridade em oposição à avareza, temperança em oposição à gula, diligência em oposição à preguiça, paciência como oposto da ira, bondade como oposto da inveja, humildade como oposto do orgulho. Sendo que, lembrando que para nós que estudamos as virtudes que a teologia manda pra gente, as virtudes teologais são as 3, que é a fé, caridade e a esperança, né? Isso aí é um trinômio que chama? Esqueci. É um trio que a gente tem que ter sempre com a gente. Fé, caridade e esperança, que são essas as virtudes que nos conectam ao divino, né? Paciência é uma das mais difíceis, é mesmo, Suelen, é mesmo. Para mim também eu sou uma pessoa rapidinha, eu não tenho muita coisa da preguiça, porque eu sou muito diligente, mas em compensação, nesse meu processo, eu acabo atropelando as pessoas, eu acabo não percebendo que as pessoas têm um ritmo diferente do meu, né? É uma conquista, Thaís, é isso mesmo. Mas que a gente trabalhe, como a sugestão que a Carlinha falou. São 7 virtudes. A gente escolhe o dia da semana. Segunda é o dia da paciência, terça é o dia da castidade, quarta é o dia da humildade. E a gente vai trabalhando as virtudes por dia para que a gente possa buscar em nós esse refinamento, né? Porque se a gente está encarnado aqui no planeta Terra, se não é para a gente evoluir, para a gente fazer a nossa reforma íntima, para a gente melhorar, a gente não está aqui a passeio. Quem acha que está aqui a passeio está um pouco equivocado. Nós não estamos a passeio. A gente está aqui para fazer esse refino dessas características em nós. Então, é um trabalho eterno. Senão, a gente vai estar com 90 anos e vai ser aquele velhinho orgulhoso no hospital, que nem dá para ajudar, né? Nada pior do que ser um velhinho impertinente, que a família quer ajudar, quer manipular e tal. Não, deixa que eu sei, deixa que eu faço. Ninguém vai querer cuidar da gente se a gente for uma pessoa orgulhosa. Então, é bom a gente começar a trabalhar essas virtudes todas. As virtudes todas são muito necessárias para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, para a hora do telão, que eu postei ontem a história do telão, né? Quando a gente desencarna, aparece lá no telão tudo que a gente fez, a gente vai ver lá, pô, me esforcei para ser um pouquinho melhor aí nessas virtudes, batalhei, né? Me dá uma nota boa aí, pelo menos um 5, para eu passar de ano aí nessa encarnação. Beleza? Depois eu vou mandar esse texto para vocês, que eu achei que ele tá bem bonito. Adorei estar de volta, estava com muitas saudades. Beijo enorme, vou marcar com a Carlinha um dia pra gente falar aí do altruísmo, do budismo, que deve ser uma coisa linda que ela tem para falar com a gente. Beleza? Beijo enorme, obrigada pela participação. Beijo, Su, volte sempre. Thaís, vamos que vamos, conquistando a nossa paciência. Beijo, Carlinha, beijo, Cida, beijo, Kiko, beijo, Ale Fischer, que bom que você entrou. Dani voltou para mim, maravilha. Ícaro, prazer em ter você aqui. Cíndia, Nara. Davi, que entrou também. Carlinha, que eu falei. Jucunha, Deborita. E acho que eu já falei de todo mundo, a galera que assiste no reprise. Beijo enorme, um dia excelente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.